Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto super importante, que é a comunicação não violenta. E eu estou vendo algumas carinhas novas por aqui, isso é super legal. Algumas talvez não me conheçam, então eu vou me apresentar. Eu sou a Thaís Matos, sou terapeuta e orientadora parental. E a minha ideia aqui é a gente fazer um grupo, uma comunidade, para que a gente tenha sempre essa rede de apoio mesmo entre nós. E todo mês eu quero fazer uma roda de conversa para que a gente troque experiências, troque assuntos, troque conhecimentos e vá se conhecendo cada vez mais mesmo, para que a gente vá construindo essa nossa rede. E aí hoje eu trouxe a Marilene, doutora Marilene, que não só é advogada, como mediadora e especialista em CNV, e ela vai se aproveitar, ótimo, né? Vai se apresentar para vocês. Então, seja bem-vinda, Mari. Oi, 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 boa tarde, meninas. Sejam todas bem-vindas. É uma alegria estar aqui nesse espaço promovido pela Thaís, que é uma querida. A gente se conheceu na pós de educação parental. Então, vou contar um pouquinho quem sou eu para vocês que não me conhecem ainda. Eu me chamo Marilene, tenho esse nome bem diferente. Pode me chamar de Mari, se alguém achar difícil. Eu sou, primeiro de tudo, eu sou mãe da Catarina hoje com 8 anos, o Pedro com 6. Eu sou advogada, sou educadora parental, sou uma curiosa, estudo bastante sobre trauma, e eu tive a oportunidade de aprofundar na comunicação não violenta, que para mim foi uma virada de chave muito grande. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo, que é algo transformador. É isso, meninas. Estão convidadas a embarcar nessa jornada com a gente, nesse bate-papo, algo bem leve, sem certo e errado, estamos aqui só para acrescentar e passar esse tempo juntas. Obrigada, Mari. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já se sentiu frustrada sem saber como lidar com um conflito ou expressar realmente o que sentia, sem gerar ainda mais briga, mais conflito? Levanta a mãozinha assim. Bom, eu também. Vou levantar minha mão aqui, ó. As duas, né? Então, gente, muito obrigada por vocês darem essas respostas. A gente está aqui para descontrair e tal, mas é justamente para a gente saber que estamos todas no mesmo barco. Então, e essa vulnerabilidade da gente falar já dos nossos defeitos, nossos problemas, já é um primeiro passo para a gente começar a nossa transformação, que é a ideia aqui dessa comunidade, né? Então, hoje agora eu vou passar a palavra para a Marilene, que vai começar com esse assunto da comunicação violenta para vocês. Muito bem. Gente, é isso aí. Vou dar uma pincelada para vocês. Mas, antes de tudo, a comunicação não violenta não é uma técnica, não é algo engessado. Isso é o que ela não é. Eu vou contar um pouquinho do que ela é. A comunicação não violenta é um estilo de vida. Ela é um caminho bem bonito que convida a gente a ter autocompaixão, a ter compaixão com o outro, respeito. É uma caminhada bem bonita e talvez pudéssemos dizer que é um óculos com uma lente que transforma a vida em algo muito melhor. Então, ela foi criada, esse título, né, Comunicação Não Violenta, foi criado pelo Marshall Rosenberg, que tem alguns livros, são bem bacanas os livros dele, e ele traz basicamente 4 pontos, se a gente fosse falar da técnica, né. Então, quando a gente fala de algo, a gente fala de um fato, que seria a observação, que não é a mesma coisa do que julgamento.
Então, fato é aquilo que aconteceu e geralmente a gente vai para um julgamento. Então, fato, aconteceu. Sentimento, o que eu sinto com relação àquilo que aconteceu? O outro passo seria qual é a minha necessidade com relação àquilo? O que despertou em mim? O que está por trás? E por último, como eu faria um pedido? Com base na minha necessidade, nos fatos que aconteceram e aquilo que eu estou sentindo. Então, existem 4 pilares que ele traz, e quando a gente começa a estudar a CNV, fica um pouquinho engessado, assim, pera, calma, não, isso aqui é julgamento, isso aqui é um fato. Então, tem um caminhar interessante de quem começa a se aprofundar na CNV, e aí vai até para um lugar de passar pelos 4 passos, de, opa, identifiquei o fato, identifiquei o que eu estou sentindo, identifiquei uma necessidade e eu faço um pedido. Muitas vezes uma exigência, dita de forma bonita, mas que ainda assim é uma exigência. Então, esses 4 passos que o Marshall traz, e ele fala isso, sem a presença da compaixão com o outro e da autocompaixão, é uma técnica vazia e que não vai resolver conflitos. Seria uma forma educada de pedir, de exigir. Então, a CNV tem alma. A CNV tem vida, tem amor, tem respeito, tem muita coisa bacana. É isso, esse é só o comecinho. Legal, Mari, obrigada. Muito bonito. Bacana, tá. E aí, Pode falar. pode ir lá, pode ir lá. Não, pode continuar. Tranquilo. Não, e eu ia Eu vou falar falar. isso, que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu já fiz de tudo. Como é que a CNV me ajuda? É, Você já se deparou na clínica com isso, tá? Essa pergunta? já, muitas vezes nos atendimentos, elas falam, mas eu já fiz de tudo, eu me acalmo, faço terapia, eu faço exercício, e mesmo assim, quando eu vou falar alguma coisa, sai uma parte, de alguma forma, uma agressividade, de alguma forma eu brigo, de alguma forma eu grito, e aí, o que que eu faço, né? Uhum. Olha lá, Carol E trouxe alguma aí? contribuição. Carol, quer trazer? Tudo bem, meninas? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, agora chegou o som. Oi, Sou a Carol Stuck, também sou colega da Marilyn, da Thaís, da pós-graduação. oi, Carol. Mas eu tenho uma dúvida, na verdade, que eu sinto que é a minha maior dificuldade hoje. Eu Uhum, não me aprofundei em CNV depois da pós, eu fui para outros temas, mas eu tô, inclusive, lendo um dos livros do Marshall nesse momento, e eu me uhum, pego vendo que tudo faz muito sentido. É algo que eu tenho muita vontade de conseguir, de fato, assim, integrar, não é nem implementar na minha vida, sabe? Não é aplicar, é uhum, integrar isso nas minhas relações, em toda a minha comunicação, mas eu me pego lembrando, né, do que é a CNV e o que ela traz depois do que já aconteceu. Então, uhum, essa é a minha maior dificuldade hoje, assim. E aí, vou uhum, dar um exemplo, sei lá. Às vezes tem algum desentendimento com meu marido. Às vezes é uma coisa pequena, assim, sabe? Eu acho uma coisa, ele acha uma coisa. Às vezes não tem nada de errado, mas um falou num tom, o outro entendeu no outro. E o meu impulso uhum, é o de manter aquele comportamento que eu mantive a minha vida inteira, que é de explodir e falar, não, mas não. E aí, depois que passa a situação, e muitas vezes passa, a gente já conversou, tá tudo resolvido, eu paro e falo, putz, grila, não lembrei de nada. Não lembrei de olhar qual que é a necessidade por trás daquilo que ele tá me comunicando, meio que, mesmo que de forma torta. Não lembrei, sabe, de eu ter essa escuta mais empática, de confirmar com ele o que que eu, né, o que que eu posso fazer para ajudar ele na necessidade dele, e vice-versa. Então, eu acho que o meu maior desafio, e eu não sei se você pode compartilhar, né, a sua história pessoal ou de outras pessoas, é uhum. como que a gente consegue lembrar da CNV e implementar ela nas nossas relações antes da explosão, antes do desafio, sabe?
Carol, que pergunta incrível. Bem desafiador. E é o caminho. Eu vou te dizer que eu tenho post-itzinhos, assim, adoro post-itzinho, né? Então, eu tenho um aqui, eu vou traduzir. Por trás de todo comportamento há uma necessidade. Esse é um deles. Eu tenho um outro que eu gosto bastante que está aqui. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. São frases do Marshall. Ó, a Cris está anotando, quer que eu repita, Cris? Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que isso quer dizer, Carol? Você está no caminho e você está indo muito bem. E você perceber depois que explodiu, já é um grande passo, enorme. Porque o natural seria nem perceber. Então, quando vem essa consciência, aí a gente tem um presente muito bonito que se chama reparar relações. Quando eu percebo que o que eu fiz não levou em consideração a necessidade do outro, mas ainda assim, Carol, eu vou aprofundar, mas antes eu queria só te dizer uma coisa. Quando você grita com o parceiro para ser escutada, você está atendendo uma necessidade de forma trágica, mas está atendendo. Então, você pode ligar o botãozinho de detetive de si mesma. Que necessidade eu atendi quando eu falei mais alto, impus a minha vontade? Será que foi uma necessidade de respeito? Será que foi uma necessidade de ser ouvida? E a partir do momento que eu ligo o botãozinho do detetive, eu abro uma janela imensa de olhar como é que eu posso nutrir aquela necessidade em mim, que não seja de uma maneira trágica. Talvez, Carol, você descubra que você está precisando ser ouvida. E você pode dizer de um lugar muito amoroso para ele, ou você pode marcar um momento com uma amiga querida. Falar, estou precisando muito ser ouvida. Então, tem várias formas de você suprir essa necessidade não atendida, mas a dúvida, a curiosidade é o que vai te levar a fazer essa viradinha de chave. Carol, e não vai ser sempre, tá bom? Continuo super humana aqui, tá? Reparando bastante relação. Mas essa curiosidade te leva para um caminho de perceber como é que eu posso ir aumentando essa percepção do meu corpo. Nossa, eu tô com fome. Eu gritei porque eu tô com fome, eu preciso comer. Ou eu preciso tomar mais água. Isso é real. Isso é real. As necessidades biológicas não atendidas são necessidades. E aí a gente vai, geralmente, atuar de forma trágica, quando a gente não percebe que é uma necessidade. Que é isso? Você às vezes consegue pegar uma barrinha, pegar alguma coisa para você comer, uma fruta, e eu posso continuar aquela conversa de um outro lugar. Então, eu diria, Carol, que a curiosidade é o caminho para essa virada de chave. A curiosidade com o sentir. Chega bem? Te contempla? Sim, total, total. Ô, Mai, aí, aproveitando uma outra dúvida que é só, na verdade, vou te dar um exemplo, e aí você me diz se também pode ser considerado uma forma de se comunicar conforme a CNV. Uhum. Quando a gente escolhe não se comunicar no momento em que a gente sente que a gente não vai conseguir estar regulada, Uhum. é a CNV? Que outro dia teve uma dessa né, teve uma questão aqui. E aí eu falei assim, eu não quero conversar agora, porque agora eu não vou ter condições de ser respeitosa com você. Eu não tô bem comigo e eu vou explodir. Perfeito, É CNV? Carol. Muito, muito. É muito a CNV, porque você está atendendo uma necessidade sua de se regular e você conseguiu nomear para o outro. Então, é total CNV. É o Obrigada. caminho. Obrigada a você, Carol. E aí, tá, vamos seguir? Vamos, eu só queria fazer um complemento com o que a Carol falou. Muitas Uhum, vezes, quando a gente está
nesse momento, quando a gente fala, nossa, eu deveria ter, depois que passa a briga, né, que você falou, eu lembro só depois que eu briguei, né, briguei, daí eu falo, eu devia ter falado aquilo. No momento da briga, a gente está no nosso luta e fuga ativado. Então, nesse momento em que a amígdala está ativada, a gente, de fato, não está pensando racionalmente, não está conseguindo racionalizar com o nosso córtex pré-frontal. Então, nesse momento, é muito difícil você lembrar das coisas racionais. E, assim, a CNV, como é uma coisa que a gente está aprendendo agora, ela ainda não é uma coisa natural para a gente. Então, o seu natural, que foi aquilo que você aprendeu na sua infância, ou se calar, né? E aí depende muito de como foi a sua infância, ou então ser reativa e gritar. Então, assim, para que as coisas fiquem naturais, a gente precisa treinar muitas vezes, para que as sinapses possam ser feitas no nosso cérebro. Então, que é o caminho da vaca, que eu aprendi numa das aulas com a doutora Pri. A gente está lá, a vaca, sempre que ela vai, né, quando tem um bando de vacas assim, elas andam sempre pelo mesmo caminho, porque é um caminho que já está afofado e ela não tem que fazer força para levantar a pata. E isso é o nosso cérebro, ele vai sempre pelo caminho mais fácil para poupar energia, literalmente poupar energia, né? E aí, quando a gente começa a fazer essas coisas mais novas, requer uma energia nossa para a gente criar um caminho novo. Então, se a vaca quiser criar um caminho novo, ela vai ter que traçar uma nova trilha, né? Então, pisar na areia mais fofa e que depois fique aquela bem batida, né? E o nosso cérebro é assim. Só que com o tempo, esse caminho ele vai ser formado. Só que precisa do treino. Então, quanto mais vezes você treinar, mais vezes você fizer, que nem a Mari falou, legal, você já está trazendo para a consciência no depois da briga. Então, conforme você vai trazendo para a consciência isso ao longo do tempo, vai se tornando mais natural. Mas o começo é sempre mais difícil mesmo, porque requer muita energia nossa, né? Então, a gente tende a ir para o nosso natural, que não é o nosso natural, né? Mas o que aconteceu mais na nossa infância, né? Então, só para fazer esse complemento aí, em relação à neurociência, que eu acho que faz muito sentido, né? Maravilhoso, tá? E a Thaís escreveu aqui, ó, eu me sinto muito assim, se estou com fome, perco a paciência com muita facilidade. E olha que legal, Thaís, você ter essa percepção te dá uma escolha de, poxa, eu vou ficar atenta aos horários que eu preciso me nutrir, que eu preciso comer, eu vou ter uma fruta perto, eu vou ter alguma coisa. Essa consciência é o caminho para a mudança. Então, sem essa percepção, sem essa consciência, a gente não começa nada. Que bacana. Obrigada, Carol, obrigada, tá? Então, e agora, a gente faz uma prática, um exemplo, Mari, o que você acha? Sim, eu acho que a gente podia trazer um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente, acho que pegando esse gancho que você falou da neurociências, como é que funciona, né? Saindo lá da criança, como é que a criança veio com todo esse histórico da infância, de uma infância difícil que todas nós tivemos, né? Onde não tivemos as nossas necessidades plenamente atendidas e o que a gente fez com aquilo, os padrões que a gente criou. Então, acho que é isso, assim, ter essa clareza, tá, de que o nosso piloto automático não é o de agora, com a idade que a gente tem agora. Todo mundo aqui parece ter 18, 20 anos. Mas Então, é a idade média, sim, a idade média. a idade média que é 20 anos. Então, assim, a gente não tá nesse piloto automático de agora, com 20 anos, e sim, lá dos 4, 5, 6, 8 anos. Então, é muito importante ter essa clareza para a gente começar a trazer para a consciência, virar o botãozinho do detetive e falar, ok, como é que eu mudo esse padrão? Então, a pergunta da Carol foi muito pontual, muito certeira, porque é isso, não é fácil, não é automático, Não. e é um convite, você ligar o detetive e ficar ali. Ah lá, a Rose trouxe alguma pergunta. Consegue abrir aí, tá? Consigo. E se o parceiro, por exemplo, ainda está totalmente fora de sincronia e não colabora com a CNV? Rose, é muito comum uma pessoa aí
fazer, se informar, ler o livro, fazer curso sobre CNV, e o outro continua igualzinho. O convite da mudança foi feito, só chegou para um. E aí é um desafio, porque você praticar CNV, eu tive a oportunidade de fazer algumas imersões, fiquei mais, né, cada vez fiquei mais de 7 dias no ambiente, com lá 20 pessoas que estavam querendo viver a CNV, e foi maravilhoso, porque estava todo mundo ali recebendo o convite. Agora, quando você chega em casa e o parceiro fala, eu, CNV? Eu nem sei o que é isso, eu vou continuar aqui. É um desafio, mas é uma possibilidade de você praticar ainda mais. E ela é transformadora. Para você viver a comunicação não violenta, basta um. Ela é tão potente que ela vai chegar no outro. Quando eu consigo verdadeiramente estar regulada, lembrar que o outro ser humano é um ser humano. Então, a gente passa, então vamos pensar aqui num exemplo. O marido deixou a toalha molhada na cama. E aí eu quero fazer um pedido para ele. Seu desgraçado, você pode parar de colocar a toalha molhada na cama? Ou então, você sempre faz isso, ou você não cuida. Como é que geralmente a gente chega no outro? A gente chega no outro dizendo assim, você não cuida da casa. E aí, a minha necessidade é que a toalha molhada seja estendida no banheiro. Então, pera lá. E aí eu vou passar pelos passos. Qual é o fato? Deixou a toalha molhada na cama. O que eu sinto nisso? O que você sentiria, Thaís? Rose, conta pra gente. Toalha molhada na cama, se fosse o caso. O que você sentiria? Você chegou lá de novo. O que vem? Aqui uma prática comum é colocar, tá toda a louça na lava-louça, sabe que tá lá, e aí vem e coloca bem no top, assim. Isso me irrita muito. E aí eu pego, por exemplo, a caneca, abro com raiva e não falo nada, mas abro. Não, como é que é? A lava-louça tá, toda a louça tá dentro da lava-louça? Tá dentro, E, lavadinha. Assim, não lavada. Para lavar, tá. Para lavar. Tá. Sabe que é ali que vai. Tá. Vai e coloca lá no top, no meio do negócio, com tudo arrumadinho. Vai lá e coloca a louça suja em cima. Ou dentro da pia que seja. Tá. Aí eu abro com raiva a lava-louça. Coloco lá dentro. Tá ótimo, Rose. Vamos pegar isso aí. Vamos pegar isso aí. Ó, vamos voltar para os passos, Rose. Fato. Não conseguiu colocar o copo dentro da lava-louça. Esse é um fato? Julgamento seria, seu desgraçado, você não faz nada nessa casa. Eu faço tudo. Custa colocar coisa. A mão vai cair. Julgamento. É um incapaz, julgamento. Então, fato. Qual é o seu sentimento? O que está por trás daí? Está faltando cooperação, talvez? Parceria? É o que eu sinto. Tenho falado mais, mas é o que eu sinto. Que mesmo falando, ainda não está o suficiente. Tá. E aí, como é que eu faria um pedido direto para isso? Pensando assim, a louça está aguardando somar a quantidade correta para apertar o botãozinho para ser lavada. Ele usou uma louça que sujou, então poderia aproveitar aquela leva. A necessidade de respeito e colaboração. Pedido. Como você pode pedir isso? Você pode falar, meu amor, a louça está dentro da louça e eu preciso que você, ao usar o seu copo, coloque e aperte o botão. Ou não, só coloque lá e a gente vai esperar encher e colocar, tudo bem. Eu preciso que você faça isso. É uma forma de pedir já bem educada. Agora, se eu adicionar um pouco mais de compaixão, vamos ver como é que ficaria, Rose. Você pode falar para ele, querido, algumas coisas para mim ficam pesadas, e eu estou percebendo que manter a casa
organizada é uma necessidade minha. E é tão bom quando eu vejo essa casa organizada, quando eu vejo a louça limpa, quando eu não vejo coisa no meio do caminho, eu me sinto respeitada, chega a dar uma paz aqui no coração, de ver tudo em ordem. E é um pedido genuíno, sabe, Rose? Não é só sobre o copo na máquina de lavar louça. É sobre algo muito mais profundo. E aí de dizer para ele, eu gostaria muito que se você puder, quando usar a louça, colocar na máquina. E aí, qual é o pulo do gato? Ele é humano. E pode ser, eu falei humano e é homem, tá? E pode ser que ele não consiga fazer todas as vezes, porque ele ainda está trilhando o caminho lá, que a Thaís falou pra gente, o caminho da vaca. Caminho da vaca. E aí tudo bem, de vez em quando você sair desse lugar de ranço, porque é isso. Quando você pega lá o copo e brava da vida e põe, para ele tá indiferente. O que isso está te impactando? E será que é sobre o copo mesmo? Que você não podia pegar e colocar? Isso está te contando de um montão de coisa que está viva aqui dentro, que a gente pode olhar. Mas no caso disso, aliviar. Chamar ele, assim, com muita amorosidade, Rose. A CNV convida para esse caminho do amor mesmo, dessa compaixão. Como é que eu convido ele? Dizendo, querido, para mim, verdadeiramente, quando eu vejo a louça fora, me desregula. Eu sei que você não faz por mal, eu sei que você não acha que eu tenho obrigação de fazer tudo nessa casa. Mas para mim seria muito importante. E aí, Rose, as coisas se abrem para um caminho de não só colocar o copo na lava-louça, mas de mais conexão, de mais abertura, dele se sentir convidado a falar também, Rose, tal coisa para mim tá pegando. E é um convite ao diálogo, às vezes de um pedido mais carinhoso, com essa sinceridade, com essa autenticidade, é um caminho. Depois você conta pra gente se rolou? O copo na lava-louça? É tão incrível que, assim, é uma coisa que a gente realmente não está acostumada, né? A gente não está acostumado a fazer. Então, obrigada por me fazer pensar assim. Uma das dicas que eu gosto de dar também nesse sentido, além da gente ver o fato, de fazer o julgamento, né, que nem a Mari falou, e aí identificar a necessidade, é lembrar que a necessidade é sua, não dele. E, no geral, quando alguma coisa incomoda a gente tende a apontar o dedo, né? Então, tipo, você não arrumou a lava-louça. Só que quando a gente aponta o dedo, tem 3 aqui voltado para você, ó. Daí, aliás, 4. No meu caso é 4, o meu dedão vira. Então, 4 dedos apontados para você e 1 para a pessoa. Então, na verdade, é uma necessidade sua. Então, uma das dicas que eu gosto de dar, além do apontar o dedo, é a gente falar assim, olha, eu sempre trazer para a gente, sabe? Eu fico irritada vendo isso. Eu sinto essa necessidade de organização da casa. Eu gostaria da sua ajuda. Porque isso ajuda nessa comunicação não violenta para você não apontar o dedo. Essa é uma dica que eu gosto de dar, porque eu acho que ela ajuda na hora da visualização, sabe? Tipo, de você apontar mesmo, parece que está apontando uma arma. Você não colocou a lava-louça, né, o copo. E é muito rápido da gente para esse lugar, né? Então, é que nem eu falei, é um treino mesmo que a gente vai... É o caminho da vaca, a gente vai aos poucos lembrando desse apontar o dedo, aos poucos lembrando do fato, do julgamento, da necessidade. E aí a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais... mais fácil, entre aspas. Tem uma filhinha aqui, eu acho que a primeira pessoa que levantou a mão foi o Jeter. Temos um homem aqui hoje, gente. Acho que ele vai se manifestar, porque eu falei que além de era homem, né? O Jeter. Vamos lá, Jeter. Está com a mão levantada, a gente quer te ouvir, por favor. É a Pina. Boa tarde a todas. Oi, Jeter. Vocês conseguem ligar sua câmera ou não dá? Eu vou ligar rapidinho, peraí. Que honra temos um homem em nosso meio aqui.
Oi, Jete. Deixa eu te falar, Jete. Aqui é um lugar seguro. Né? Não, eu sou tímido. Sem julgamento. Você ser tímido, tá tudo bem você ser tímido. Você pode ter vergonha. Você pode sentir tudo o que você quiser aqui. Então você não vai ser julgado por nada. Você pode falar tudo o que você quiser. Fica à vontade. Eu só ia dar o lado masculino do que a Marilene, é isso? Isso. A Marilene falou, a minha esposa, um amor de pessoa, excelente, maravilhosa, amo tudo, mas ela é muito verbal e, de certa forma, põe tudo para fora no momento que ela sente as coisas. O que você falou, no meu caso, funcionaria muito melhor do que a forma que ela faz. Porque, como ela não consegue se controlar, ela põe o que ela sente para fora naquele momento. E se ela se controlasse e falasse mais ou menos igual você comentou, o seguinte: isso aqui é importante para mim. Se você não fizer, sei lá, estou dando um exemplo aleatório. Quando isso não é feito, acontece algo comigo, eu me sinto mal por causa disso, daquilo. Então, preciso que você me ajude, que eu não quero ficar me sentindo assim, eu não preciso fazer, ter esse sentimento e blá, blá, blá. Funcionaria comigo melhor. Uhum. Então, eu só queria acrescentar dizendo que, do ponto de vista masculino, no meu caso, funcionaria melhor essa questão. E aí, o problema que aí é que a gente vai acabar fazendo de novo. Então, teria que ficar fazendo esse exercício os dois. Mas, enfim, era só isso que eu queria adicionar aqui. Bom, obrigado. Obrigada, gente. E eu vou pegar o gancho na sua resposta, e que bacana. É sobre isso, esse pedido sincero, né? Eu acho que quando a gente vem de um lugar de vulnerabilidade, de falar para o outro aquilo, ele abre caminhos. Mas a CNV tem uma outra coisa bem importante, que é a autorresponsabilização. Gente, que poderoso eu ser a responsável pelo aquilo que eu sinto. Muito mais do que deixar essa responsabilidade na mão do outro. Pensa se eu tiver que depender, definir o meu humor, se o marido lembrou ou não de botar o copo dentro da lava-louça. É sério isso. Para essa pessoa, né? Que poder que eu dou para essa pessoa, e o risco mesmo, né, que eu corro, porque é isso. Ele não fez o caminho da vaca ainda, né? Vai começar, e é isso, as trilhas neurais, gente, elas demoram para ficar robusta e virar uma coisa natural. Então, essa autorresponsabilização é fundamental. Qual poder eu estou dando para o outro? E é sobre isso. Tá bom. Essa minha necessidade de manter a casa organizada, eu percebo, mas quais outros caminhos eu vou trilhar comigo para ter essa necessidade atendida? Então, muito, muito rica. Vamos lá. A próxima acho que tá aparecendo para você aí, tá? É a Pri? Eu acho que é a Eli. Eu abri a fila aqui. É a Eli, depois a Pri. Rose. Ei, meninas, boa tarde. Temos um menino aqui hoje também, que alegria ver homens nesse movimento, né? Adorei. Eu queria pegar o gancho da Rose, e eu me vi em muitas falas dela, né, nas falas dela, porque eu agia exatamente assim, tudo que meu esposo fazia me gatilhava. E aí, quando a gente vai aprofundando o CNV, a gente vai aprofundando a autorresponsabilidade, a gente entende que a raiva vem da sensação de injustiça, né? Que não foi imputado pelo nosso esposo, foi imputado lá na infância, então conta muito da nossa história. E quando a gente entende que isso vem lá da nossa infância, a gente era incapaz de tomar uma atitude, hoje a gente é capaz, isso traz muita força pra gente, né? E eu me coloco muito no lugar do meu esposo, porque a minha sogra nunca deixou ele fazer nada. Então, assim, ele sabe fazer tudo, mas ele nunca precisou. Então, como é difícil para ele também ter que fazer algo que ele nunca fez. Igual você falou agora, Mari, da trilha. Essa trilha para ele é desconhecida, ele nunca percorreu ela. Então, assim, é difícil pra gente, mas também é difícil pro outro. Ninguém faz nada com o intuito de desagradar, né? Ai, hoje eu acordei para estressar minha esposa. Ai, hoje eu acordei para irritar meu marido. E a gente toma isso como uma verdade, né?
que tem o poder ali de, cara, estragar o dia, né? E não é verdade. Tem um trabalho muito lindo, muito rico da Byron Katie, que ela fala isso, né? Que a gente tem que sempre aprofundar. É verdade o que eu tô pensando? Ah, ele bota o copo na pia só para me irritar? Não, ele botou o copo na pia porque não é algo normal para ele. Tá se criando. E eu acho que é um caminho muito comum da gente percorrer na educação positiva, foi o caminho que eu percorri, e que eu vi muita gente percorrer. A gente salva os nossos filhos da gente, mas a gente passa a ser agressiva com os nossos parceiros, né? Tem Perfeito, que ir para algum Li. lugar essa energia, né? De alguma forma. Até que a gente consiga se curar e se transformar internamente, vai para algum lugar, né? Aí quando a gente vê que é sobre a gente, recalcula tudo, e aí todas as relações melhoram, né? Porque eu falava assim, você tem que fazer isso. Agora muda um pouco. Eu falo assim, amor, sabe, quando você deixa de fazer isso, eu me sinto, eu. Sou sempre É o eu. não é mais você, igual a Tá falou de apontar o dedo, sabe? E gente, eu só posso falar, eu me separei, acho que muitas aqui sabem, em outubro do ano passado, a gente recalculou a rota, a gente voltou, e eu posso dizer, quando a gente entra nesse caminho da comunicação não violenta, a gente consegue viver mais feliz e, consequentemente, todo mundo que está à nossa volta. Eu vejo isso lindamente hoje nas crianças, sabe? Ai, que É um maravilhosa, espelho que Li. reflete. Maravilhosa. Obrigada. E é sobre isso, obrigada, Li. É sobre isso, o quanto eu consigo olhar, me responsabilizar e pedir, mas lembrando disso, ele continua sendo humano. E ele não está fazendo aquilo para me irritar. Não é sobre mim, né? O quanto a gente muda a visão de mundo, a visão de vida, quando a gente enxerga o todo, né? E a gente olha o outro como um ser humano. Foi o que deu conta de fazer. E tá tudo bem eu tirar, e tá tudo bem depois eu reiterar. Amor, lembra do nosso combinado da louça? Que bacana, Li. Obrigada. Obrigada mesmo. Pri, Oi, tudo bem? tudo bem, tudo bem. Maravilha, que a Eliane trouxe também, né? E pegando também justamente o gancho que a Marilene trouxe antes, desse olhar, né, para os adultos, entendendo que a maioria estão no piloto automático ali nos 4, 6, 8 anos. Então, nós, em diversos momentos, estamos nesse lugar, os nossos parceiros também, e todas as outras pessoas que chegam a se relacionar conosco, também pode estar nesse lugar, né? Mas o principal que eu queria trazer aqui, assim, como uma contribuição e como algo a pensar, em relação a como nós podemos facilitar que o nosso corpo contribua com isso, que nós já estudamos teoricamente, que a gente já entende, já sabe, mas tem desafio muitas vezes na hora de aplicar, né? E que nós temos algo que está disponível, gratuito, que está aqui, que é o simples respirar, né? Que diante de uma pessoa vindo, trazendo, retardar ao máximo essa reação, inspirar algumas vezes ali, trazer essa leveza, esse reset ali dessa reatividade, né, é algo que acredito que favoreça bastante essa integração e que faça com que esse trilho e essa ação consiga ser implementada de uma forma mais leve, né, sair tão aqui do mental, né, do entender, do saber, e vir aqui justamente para esse sentir, né, que é o que está sendo proposto. Obrigada. Ai, que lindo, Pri. Você antecipou um pouquinho, mas é isso aí, a gente vai chegar lá. Eu queria só pontuar o que a Thaisa escreveu aqui no chat. Ela falou assim, ó, me identifiquei demais com isso. A partir do momento que me dispus a tentar a ser paciente com os meus filhos, automaticamente perdi a paciência com meu marido. A Eliane complementou, né? É muito comum esse caminho. Mas conforme vamos aprofundando, isso reflete em todas as outras relações. Sim, e isso é explicado cientificamente. Gente, existe um gasto de energia para fazer algo novo. Então, você se desdobrar para atender a criança de uma forma respeitosa, como nós não fomos enquanto criança, gera uma ressaca emocional. É um gasto enorme de energia. Um gasto enorme de energia. Muitas vezes, depois de uma briga, você vai querer um chocolate, você vai querer... Que não é o caminho, né? Mas é essa sensação que o corpo vai pedir de, pelo amor de Deus, me dá mais energia. Então, é muito comum, e o caminho para isso é o detetive
e autocompaixão. É aprofundando os caminhos para que eu entenda que sim, e sendo muito compassiva comigo. Gente, hoje eu dei conta, hoje eu não dei, eu me acolho, eu reparo relação, e tá tudo bem, é isso. É uma jornada sem linha de chegada, gente. É. Bem bonita. Célia, eu não entendi a sua pergunta. Você escreveu, vale a pena pedir ajuda para resolver divergências familiares com a CNV? Ah, eu não tinha visto. Você quer Conta mais. complementar? Você está aí? Ela está aí, gente? Ou ela caiu? Ah, ela está aí. Será que ela não pode falar? Eu não entendi direito a pergunta. Célia, É comigo? Sim, você quer trazer mais, Célia? Você pôs assim, ó, vale pedir ajuda para resolver divergências familiares com o CNV. Quer trazer algum caso prático, Célia? Para eu responder? Sim. Eu tenho um caso que ainda está aqui por resolver. Te ouço, pode falar. Você consegue relação... abrir? Consigo. Obrigada. Dá para ver? Sim. Dá. Em relação ao meu irmão e a relação com o meu filho. Eu vou tentar resumir, eu não sei exatamente o que é que se passou. Nós mudamos para Angola e o meu filho veio uns dias antes de mim. E houve um dia qualquer no carro que eu não sei como é que a conversa foi parar a ninguém pode me bater. E o meu irmão, pronto, encarnou a birra dele, né? E ficou a discutir com ele que podia bater e que se batesse, quisesse bater naquele momento. E o meu filho sempre chamou-lhe a vida toda por um apelido carinhoso. Ele agora obriga a chamar de tio fulano. E eu não sei como é que eu vou pontuar essa questão de que eu não autorizo que ninguém bata. E na verdade o que o Tiago tinha que ter dito é que ninguém pode bater, nem a minha mãe. E não sei como levar essa conversa sem que isso resulte num afastamento, numa briga, né? Porque é uma questão bem cultural e que também me gatilha porque tem questões depois da agressão em família que eu não posso nem pensar em tolerar que isso aconteça. Então Célia, gostava de ajuda para isso. Sim. Obrigada por compartilhar, a CNV, Célia. sim, obrigada. E a CNV é o caminho. E o que eu vou te sugerir é você escrever sobre isso. E você escrever como você responderia. E talvez você tenha que reformular essa resposta no papel. Faça no papel. O movimento que a gente faz com a mão traz muita conexão e você consegue elaborar muito do sentir. Então, você pode escrever uma carta para ele, ainda que você não entregue. Você pode refazer essa carta e você trilhar esse caminho nessa comunicação com ele, dessa resposta, contando o quanto para você foi incrível conhecer algo diferente, onde você descobriu que o bater não é normal. Embora seja na nossa sociedade. Mas o bater não é o caminho e gera danos. Nossa sociedade está aí adoecida hoje. Quantos adultos tomando remédio, falando que eu apanhei, mas sobrevivi. Apanhei, mas não morri. E a qual custo? Medicação para dormir, medicação para trabalhar, medicação, não conseguem ser verdadeiros nas relações. Então, o quanto você pode escrever nessa carta, Célia, inicialmente escrita pensando nele, né, direcionada a ele, mas para você elaborar. O quanto que você sente muito que a infância de vocês não foi do jeito que vocês mereciam, que nenhuma criança merece apanhar, que nenhum ser humano merece apanhar, que ele deve ser respeitado em sua integralidade. Então, eu passaria por isso, sabe, Célia? Pela escrita, e você contar para ele no que você acredita, nas transformações que você vê, e não de ir só para um lugar de eu sou a mãe e eu sei o que eu faço, que poderia sim, mas afastaria. Então, ir para um lugar de compaixão mesmo, e eu sinto muito pelo que a gente passou, que você ainda não conseguiu sentir essa dor. Se conecta com a criança que você foi, com a criança que ele foi,
para você escrever essa carta, sabe? Como seria bom se tivesse sido diferente. Como seria bom se a gente tivesse sido ouvidos sem apanhar. Então, a minha sugestão para você é essa, Célia. Treinar essa escrita e, quem sabe, mandar uma carta para ele, se você achar que faz sentido. Mas ainda que seja depois em conversa, você vai estar muito mais preparada de uma forma profunda, já passando por isso e olhando para toda essa reatividade dele com compaixão pela história que vocês tiveram. Tá bom? Tá bom. Isso mexe mesmo muito comigo. Então, acho que olhar bastante primeiro, sabe? Ir para a escrita curativa, escrever o quanto para você é difícil essa forma dele pensar, a forma dele não querer te respeitar como mãe, dessa divergência no educar. A escrita é um ótimo caminho. E a gente está aqui para você, Célia. Se precisar conversar, a gente está aqui. Obrigada, meninas. De nada. Eli, você tá com a mão levantada ou não baixou? Não, esqueci de baixar, vou baixar, desculpa. Imagina. Carol, pode falar. Só queria compartilhar uma coisa que eu tenho feito aqui em casa, que parte daqueles exemplos anteriores, né, de algo que o marido faz que deixa a gente pé da vida. Eu não ligo muito, assim, para essas coisas de deixar a toalha molhada na cama e tal, mas tem uma coisa que me incomodava demais, que ele abre as coisas e não fecha. E uma das coisas que ele deixa aberta é, tipo, o lixinho da pia. E aí, o lixinho da pia, pra mim, pega, porque aí vem mosca, vem bicho, né, e tal, tem cheiro e tal. E aí, eu consegui comunicar isso pra ele de forma respeitosa, né, e ele entendeu e tal. Mas eu vejo que ele tá nesse caminho da vaca, né, que pra ele não é o natural. E aí, eu me pegava meio que num dilema, assim, do tipo, putz, toda vez que eu vejo o lixo aberto, eu sentia que ia ser um pouco desgastante eu ficar comunicando toda vez a mesma coisa, sabe? Olha, quando o lixo tá aberto, é ruim por causa disso, eu me sinto assim, então... E aí eu comecei a fazer um negócio que aí, você me diz se faz sentido ou se não, mas que particularmente aqui eu acho que tem funcionado, que é uma forma dele perceber que ele ainda tá fazendo isso, sem eu falar pra ele, tipo, meu, você deixou o lixo aberto de novo, ou sem ter essa conversa novamente, sabe? Elaborando todos os sentimentos. Que eu vejo o lixo aberto e aí eu falo, cara, eu vou perguntar curiosamente pra ele, pra que ele possa perceber, sabe? Só que aí eu tomo muito cuidado pra não ser irônica, sabe? Tipo, pra não perguntar do tipo, e aí, vai usar o lixo ou vai deixar aberto mesmo, sabe? Então, às vezes eu vejo o lixo aberto e eu pergunto assim, amor, você ainda vai usar o lixinho ou posso fechar? Sabe? Tipo, amor, você tá usando aqui? Aí ele vira e fala assim, ai, nossa, esqueci, desculpa, amor, poxa, vai lá e fecha, sabe? E aí eu vejo que quanto mais eu pergunto pra ele, mas de uma forma, tipo, respeitosa, educada, sabe? Sem ironia, ele começou a perceber, porque da primeira vez que eu fui falar pra ele, que muitas vezes, e eu tomei o cuidado pra não falar, você sempre deixa o lixo aberto. Muitas vezes, né, o lixo tá aberto, ele não fazia a menor ideia, ele só virou e falou, nossa, sério? Mas eu sempre fecho, tipo, na cabeça dele ele fechava todas as vezes. E aí quando eu comecei a perguntar, tipo, você ainda vai usar? Olha, posso fechar? Você tá usando aqui e tal? Ele começou a perceber que, de fato, muitas vezes ele deixava aberto, sabe? E isso eu acho que tem ajudado ele a começar a prestar um pouco mais de atenção, fechar um pouco mais, sabe? Enfim, é algo que tá rolando por aqui. Carol, super amoroso, super CNV. E aí vem de um lugar que muita gente, se você dá o comando para muita gente, ó, depois o lixo precisa, depois que usar precisa fechar, a pessoa não precisa de explicação. Mas muita gente, com o sentido, nossa, fica com bichinho, nossa, fica assim, os bichinhos depois vão ficar ali pousando, lá, os mosquitinhos. Aí para a pessoa faz sentido, e é muito mais fácil. Vou te dar um exemplo, aqui é numa questão você tomar banho, e aí depois que sai um pouco do vapor, não deixar a porta do box aberta, porque se fica aberta, fica molhada entre as folhas. A partir do momento que você comunica e a pessoa entende que se você fecha a porta e ela tem a possibilidade de secar, não vai... Enfim, você deu uma explicação lógica para muita gente. Nossa, faz muito sentido. Nem tinha pensado nisso. Para mim, eu sou muito lógica. Então, assim, se fez sentido para mim,
naturalmente eu vou lembrar, assim, a chance de eu lembrar é 90%, porque fez sentido, não é uma coisa aleatória. Então, sim, super CNV, e você lembrar com uma amorosidade é CNV. É isso que você falou, a ironia não é bem-vinda, e pode ser que muitas vezes, Carol, você viu aberto, ele já não está ali, e você vai simplesmente fechar, e você pode celebrar, ele está no caminho. Então, sim, que bacana. Obrigada por compartilhar, Carol. Muito sentido. Não, e é muito interessante também, Carol, porque quando você faz a pergunta amorosamente, né, desse lugar mesmo de curiosidade, você traz para ele a consciência que ele não tinha. Porque provavelmente ele faz tão automático as coisas, né, que é aquela coisa de não estar presente, que no geral a gente não vive no presente, no agora. A gente, no geral, ou está no passado ou está no futuro. Tem até uma pesquisa de Harvard que fala 47% do tempo a gente está ou pensando no passado ou pensando no futuro. E assim, isso vale para todas as pessoas. Então, na hora que ele não está consciente, ele deve usar o lixo, pá, foi embora, nem se ligou que fechou. E quando você faz a pergunta, ele traz para a consciência. E na hora que ele traz para a consciência, ele consegue ver a transformação. Né? Ele consegue ver de fato que nem você falou, ele começou a perceber que ele de fato deixava aberto porque ele nem percebia. Então é um caminho realmente muito amoroso e muito legal. Obrigada por compartilhar. Totalmente CNV, tá? Super legal. Muito bom. Agora acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? A Pri já trouxe esse presente para a gente, de lembrar, né, sobre a respiração. E a gente tem outras práticas também que ajudam nesse estar presente. Porque, gente, é o caminho. A presença e a conexão é o caminho da vida. E é isso, 47% do tempo a gente não está aqui. E eu diria mais, com o celular, sem essa atenção, talvez seja muito maior. Talvez seja muito maior. E eu vou dar um exemplo meu, assim, teve uma época que, sei lá, eu ia olhar, trocar as crianças de manhã, e aí eu falava assim, nossa, estava no quarto das crianças, falava assim, não, antes de eu pegar o uniforme, eu vou olhar o celular para ver a previsão do tempo de hoje, para saber se eu mando a criança de calça ou de shorts na escola. Aí eu abri o celular, a primeira tela era o WhatsApp, aí vi ali quem tinha mandado mensagem, tal, não sei o que, aí abri a segunda tela, que era o Instagram, estava sempre aberto. Aí via alguma coisinha assim, muito poucos segundos, ainda uma risada, fechava, voltava para o quarto. Chegava lá, gente, tá calor ou frio? Ai, você não viu? Não sei se sou só eu. Se Não, já não é, aconteceu, com certeza. já aconteceu com alguém isso? Porque, gente, foi de um lugar, de uma repetição, assim, que aí eu falei assim, não dá mais. E aí eu fiz, acho que eu fiz isso uma semana seguida. Aí gente, não é possível. E aí eu fiz, assim, tomei uma medida drástica, eu desinstalei o Instagram do celular e fiquei por 2 anos sem o Instagram. E depois, quando eu voltei, instalei, porque eu estava num congresso, queria publicar uma coisa, o uso dele foi muito menor. Muito menor. Porque é isso, eu me condicionei, aí hoje eu tenho. Isso é uma das coisas que eu queria trazer, assim, como um dos cuidados para a presença. Eu tenho o alarme, então eu uso o Instagram 15 minutos. Passou disso, ele me avisa, ó, o tempo já foi, você quer renovar mais 15 minutos? Você quer mais 1 minuto? Você quer que eu tire esse aviso do tempo? Aí eu sempre vou, se é uma coisa bacana que eu tô vendo, eu reitero, porque pelo menos vai vir esse alerta. Você investiu mais 15 minutos do seu tempo aqui, tá sendo útil? Então, é uma pergunta, né? Então, essa presença é fundamental. E como é que a gente pode trazer essa conexão, esse aterramento? O que a Pri trouxe lindamente é isso, tá aqui. Gente, convido todo mundo agora, ó, dar uma respirada bem profunda. É bom, né? E soltar o ar. Quantas vezes a gente tá com o ar, a gente fala, respira fundo, mas eu não consegui esvaziar. Eu tô com aquele ar parado ali o dia todo. Então, como é potente eu me conectar com essa coisa vital que é a respiração.
Então, se permitir, talvez colocar alarme, às vezes o celular o relógio avisa, ó, levanta um pouquinho, dá uma chacoalhadinha, faz uma respiração, porque a CNV atravessa tudo isso. Como é que eu estou conectada? Como é que está o meu corpo? Eu estou sentindo? Então, eu queria pincelar algumas coisas. A prática da pausa, da respiração consciente, check-in emocional familiar. Será que eu tenho oportunidade de fazer um check-in individual, mas até coletivo? Falar, ei, como é que a gente está hoje? Se é de manhã, como é que eu acordei? Ou será que eu já acordo 200 por hora, 220, atrasado, escovando dente, pegando e fazendo, e mandando criança para a escola, ou sei lá, fazendo o quê? Ou eu posso ter 1 ou 2 minutos de tocou o despertador, ou um luxo, quem acordou sozinho sem despertador. Como é que eu tô? Antes de sair correndo, como é que eu tô? Tô bem? Eu dormi o suficiente? Isso não quer dizer que eu vou poder deitar e dormir mais meia hora que eu queria, mas como é que eu tô? Sabe assim, como se a gente estivesse passando um scanner pelo corpo. Tem alguma coisa doendo? Tem alguma coisa que tá bem? Celebrar, não, eu tô viva. Mais um dia. Como é bom exercer a gratidão. Tô aqui. Mais um dia. Então, eu acho que são coisas bem simples, mas que fazem toda a diferença. O diário de sentimentos e necessidades. Gente, esse é um convite interessante, que tem a ver com aquele detetive que eu trouxe. Como é que eu posso me perceber nas minhas emoções? Nossa, hoje eu acordei muito puto da vida. Com o quê? É com aquele trabalho que eu não entreguei ainda. É porque eu perdi tal coisa. Ou é porque eu tenho que fazer tal coisa que eu não queria de jeito nenhum. Como é que eu posso me conectar com esse sentir? Muitas vezes a gente vai ter que entregar, mas eu posso mudar o peso que eu levo para isso. Então, é um convite bem funcional. Aqui outras práticas, lista de vocabulário emocional, tá? Depois você podia compartilhar no grupo, ou não sei se você consegue pôr aqui no chat a listinha de ferramentas. De sentimentos, né? Acho que é uma coisa bacana, o vocabulário. Círculo de respeito para resolver conflitos. Eu trouxe uma sugestão para a Célia, né, de escrever algo que ali tá bem vivo e tem raízes, né, bem profundas, mas o quanto a gente pode, sim, criar nas nossas casas um momento de conversar pensando nesse espaço da CNV. Tá bom, qual é o fato? Sem julgamento. O fato é que o lixo ficou aberto. Então, não é toda vez. O lixo ficou aberto hoje. Qual é a minha necessidade? O que eu sinto com relação a isso? Como é que eu peço? E como é que eu abro espaço para o outro familiar, para outra pessoa que convive comigo, me dizer? Como chega isso para você? Essa é uma pergunta que faz tanta diferença depois do meu pedido. Então, se eu falasse, né? Você pode fechar a tampa do lixo para que não venham bichinhos? Como é que chega para você esse meu pedido? Ela não é uma exigência, é um convite para o diálogo. Então, essa vírgula, como é que chega para você, salva e constrói relações. É verdade. E a gente também, que nem você comentou, né? Quando ele deixar aberto, por exemplo, o lixinho, você lembrar que, no geral, ele está fechando. Daquela vez, ele deixou aberto. Então, é você celebrar as pequenas vitórias mesmo, né? Então, e quando, por exemplo, ele fechar, de repente você pode até agradecer, falar, ai, amor, obrigada por fechar a tampinha do lixinho, para fazer esse lembrete também de que você está reconhecendo que ele está tentando fazer essa mudança, né? Então, essa é uma transformação que a gente vai fazendo gradualmente, igual eu falei, né? A gente vai se transformando e a neurociência explica isso. A gente já tem um jeito embedado aqui de fazer as coisas, né? A transformação, o caminho novo, ele exige tempo, exige treinamento,
exige energia. Então, quando você começa a fazer as coisas diferentes, você provavelmente vai ficar mais cansado, né? Vai se sentir mais exausto, mas com o tempo vai ficando natural. E aí você vai vendo que, nossa, tá fazendo efeito, tá melhorando, né? E aí tem uma da outra parte da neurociência também, que são os neurônios espelhos. Quando você começa a fazer, a pessoa naturalmente vê você fazer e começa a fazer também. Então, isso às vezes sem nem você pedir, é natural, porque ele espelha, literalmente, um cérebro espelha no outro. Então, é muito interessante esse caminho, quando você começa a trilhar, você vai vendo que vai florescendo em outras pessoas mesmo. É muito legal isso. É isso mesmo, tá? E eu vou pegar o gancho disso que você falou, de trazer para uma coisa mais cotidiana. E antes da gente podia fazer uma pausa daqui a pouco, eu queria só trazer um exemplo, antes da gente fazer uma pausa para, de repente, alguém recarregar garrafinhas ao banheiro, 5 minutinhos. Eu queria trazer um exemplo desse momento de autocompaixão quando o outro erra. Gente, essa semana eu percebi no domingo que eu tinha que ter mandado um processo, eu sou advogada, né? Eu tinha que ter mandado um processo para a área administrativa, uma questão de cálculo, e eu não tinha me atentado no prazo. E aí a minha primeira reação foi pegar o chicote e falar como eu deixei isso passar. Logo eu que sou tão certinha, que adoro um prazo cumprido, né, com antecedência. Dá um check na tarefa, né? Check, check. Sim, né, adoro ali cumprir, fazer, é esse padrão que vem da infância, né, de que você tem que fazer tudo por todos o tempo todo e tá ali certinho. Quando eu percebi que eu não tinha feito aquele encaminhamento, gente, o julgamento veio de um jeito muito intenso. Mas muito rápido já veio o convite da autocompaixão. Muito rápido. Coisa que 1 ano atrás eu teria ficado assim nesse lamento. Meu Deus, como é que eu deixei passar? E agora o outro vai ter que correr, vai ter que fazer, que não sei o quê. Vou te contar o que eu fiz. Eu me acolhi. Eu falei, poxa vida, que meleca que isso aqui passou. O que que eu faço com isso? Estou fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, vários projetos, várias coisas. O que que eu faço com isso? Tá, fui olhar, entendi que eu precisava encaminhar, e eu escrevi para a pessoa. E eu me vulnerabilizei. Eu falei, eu sinto muito, eu só consegui retornar nesse processo hoje, passou batido. Fiz o melhor que eu pude para resumir, para que a pessoa pudesse trabalhar em cima daquilo em menos tempo. Expliquei qual era a urgência, qual era o prazo, e realmente fiz aquilo de um lugar muito profundo. E podia ser que a pessoa respondesse e falasse, o problema é seu, você não mandou no prazo, agora eu não vou. Mas, gente, foi tão genuíno e foi tão rápido esse caminho do largar o chicote e falar, calma, isso não vai resolver nada. Tá tudo bem, eu me acolho na minha imperfeição, na minha humanidade, escrevi o e-mail, fiz o melhor que eu pude, no dia seguinte, cedo, a resposta estava lá. Então, as coisas tendem a dar certo. Quando a gente consegue se olhar com amorosidade e olhar o todo com amorosidade, as coisas tendem a dar bom. E isso faz parte do seu caminho também, né? Da sua transformação. Sim. Então, provavelmente, quando você começou a praticar a CNV, começou a ter o conhecimento da CNV, não foi tão fácil para você até para a autocompaixão. De forma nenhuma. Mas você foi treinando um passinho de cada vez, você foi se olhando um passinho de cada vez, e dessa vez foi mais rápido do que lá da primeira vez. E essa é a maior prova que, quando a gente treina, vai ficando mais fácil. Tá, e quando eu consigo ser compassiva comigo, quando eu consigo ser autocompassiva, a minha régua com o outro, ela também baixa. E eu consigo olhar o outro como um ser humano. Geralmente, quando eu tô com a régua lá em cima com o outro e eu não tolero nada, vale a pena se perguntar o quanto eu tolero de erro em mim. Então, é um termômetro bem bacana. Geralmente, quando a nossa régua é muito alta com a gente mesmo, a gente tende a ter uma régua muito alta com o outro. Sim.
Muito bem isso mesmo. Sim, vamos fazer uma pausa, tá? E aí a gente volta aqui pra gente encaminhar pro... O que você acha? Tá precisando de uma pausa? Quem quer? Vocês querem tomar uma Chega. água? Falta o quê? Uns 40 minutinhos, tá bom? Mais ou menos isso. Aí a gente Então, volta veio daqui um 5 joinha minutos. aí. Então tá bom. 5 minutinhos. Até já. Até já. Oi, 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 estamos de volta. Thaís, cadê você? Ai, que bom, Carol, que você gostou. Vai tranquila. Voltei. Tudo bem. Carol disse que a bebê acordou, vai precisar sair, tudo bem. A Milena escreveu que conheceu hoje, tá gostando. Que bacana. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, meninas. Thaís, eu queria trazer um pouquinho agora 3 cenários para a gente pensar um pouquinho, que talvez seja o que você recebe como educadora parental, pelo menos nos meus atendimentos me chega bastante isso, e aí acredito que não seja muito diferente. 3 cenários de conflito, e aí eu queria também, se alguém achar que faz sentido, hora de desligar as telas, briga entre irmãos e resistência à lição de casa. Então, 3 cenários, assim, que pode trazer um pouco disso, né? E aí a gente pensar um pouco, eu queria fazer uma brincadeira, né? Como é que a gente abordaria esses 3 cenários sem CNV e com CNV? Topa? Vamos lá? Topamos. Claro. Então, vamos lá. Hora de desligar as telas. Então, pensa que a mãe se organizou, sabe que não é bom a criança ficar na tela, fez o que deu, tá na hora do banho, pega o controle e pá. O que vem daí? Frustração, raiva, chateação, birra. Não! Né? Eu tô no papel da criança, na verdade, aqui. Sim, sim. E aí, com relação à tela, é uma coisa muito importante de trazer. Hoje os estudos demonstram, né, o poder que a tela traz no cérebro. Alguns tipos de vídeo trazem uma reação química parecida com o uso do crack. Então, é algo que não tem concorrência. Ainda que você esteja ali disponível para se conectar, não tem concorrência. Não. Então, o nível de dopamina no cérebro compatível ao crack e cocaína. Então, sabendo disso, a gente tem algumas ferramentas para a gente usar. A tela, rolou tela, não teve o que fazer. A depender da idade da criança, combinados prévios. Sempre combinar antes é legal. É que a depender da idade da criança, você vai combinar e o cérebro dela não vai ter nenhum controle inibitório de cumprir aquele combinado. Ela até não tem condições neurológicas ainda de cumprir aquilo. Não tem o controle inibitório. Então, o que a gente pode fazer? Vou desligar a tela. Primeiro, eu observo como é que está meu filho. Nossa, meu filho está mega entretido e está no final do episódio. Como é que eu posso, de repente, e aí o meu alarme já tocou, o horário combinado já chegou. Eu posso e deveria me conectar com ele. Então, o tempo dele deu e eu vejo que falta 5 minutos para acabar aquele desenho. Se ele estiver assistindo Bluey, que é um desenho que a gente ama aqui em casa, ele tem geralmente 8 minutos. Tudo bem, ele só mais um, só mais um, só mais um. Gente, eu adoro de vez em quando sentar junto e assistir, porque eu acho tão bonitinho o Bluey. Eu aprendo tanto com ele. Melhores. Tudo bem, tá lá, no meio do episódio, eu sento junto, vou chegando, né, dá um aconchego na criança, são 2, pegam uma em cada lado, né, vai, meus amores, vocês estão lembrando, né, que o nosso tempo já deu, nossa, mas tá engraçado, né, nossa, olha o que o Bluey fez, olha não sei o que lá, e aí eu vou me conectando com a criança, eu vou trazendo o nosso combinado, gente, esse é o último, hein, e aí eu vou me preparando, olha, a gente vai para o banho, o que a gente vai fazer agora?
E aí chegou o tempo de desligar, desliguei. Tem grande chance de vir a birra. E tá tudo bem. Eu vou acolher essa birra. Eu sei, né? Eu sei que tava muito divertido assistir. Ah, eu também adoro. Vou te falar que quando eu tô assistindo uma série minha, eu tenho vontade de emendar um capítulo nos outros. Às vezes eu falo assim, não, eu vou assistir só um episódio, mas ele tem 40 anos. Mas dá uma vontadinha de começar a assistir outro. Uhum. Então, às vezes você fala, não vou começar, tá muito tarde, tô não sei o quê. Mas vem à vontade, não vem? Vem. Imagina uma criança que tá ali, com aquele monte de dopamina no cérebro ali, tá assim, naquela... Então, acho que tem que ter essa clareza, sabe? Do que é a tela, do que ela causa no cérebro da criança e de que a birra faz parte. Uhum. E aí uma pergunta que eu acho que é sempre legal de se fazer é, eu agiria dessa forma com um adulto? Então, de repente, eu peguei o controle para desligar. Se fosse o meu companheiro assistindo alguma coisa, ao final do episódio dele, eu ia desligar? Ok, a criança não consegue ter o todo do horário, que precisa ir para o banho, que tem um compromisso, ela não consegue ter, e por isso, eu, como adulto, vou guiar a criança nesses compromissos, nesses horários, eu vou ser o cuidador desse todo. Mas eu faria dessa forma? Eu arrancaria o controle da mão? Eu faria desse jeito? Então, acho que é uma pergunta que muitas vezes traz essa percepção. Eu faria com o adulto dessa mesma forma? E aí saber que o acolhimento é necessário e é o caminho. Fala, Li. Ô Mari, eu achei muito sensacional isso que você trouxe, porque era uma prática comum aqui em casa antigamente, né? A Manu vê pouquinho ainda, porque ela tem 4 anos e meio, então a gente tem um combinado, ela vê meia hora antes de ir para a escola e meia hora a 1 hora quando ela volta. Permitido para a idade dela são até 2 horas, e aí a gente faz isso durante o final de semana, eu estendo um pouquinho. E aí, às vezes, dava o horário, e aqui a gente programa a Alexa. Eu falo para ela, filha, tem tantos minutos, e aí eu vou pedir para a Alexa vai apitar. Aí agora ela já fala, Alexa, 30 minutos. E aí dava 30 minutos, e o pai dela queria que eu viesse e desligasse. E eu falava, amor, tá no meio do negócio, falta 2 minutos. Se eu desligar antes, olha a briga que eu vou comprar, uma puta birra. 2 minutos a mais, 2 minutos a menos. Aí ele falava assim pra mim, a Manuela sempre ganha de você, porque pro adulto é isso, né? A gente tá deixando a criança ganhar. Aí eu falei pra ele, amor, olha como nós somos todos adultos feridos, né? Porque, cara, como assim? A criança ganhar de mim? Nem ganhar, nem perder. Eu tô aqui como o adulto, o cérebro maduro da relação, tentando entender a frustração que eu tô causando nela. Não, isso é inadmissível, isso não se faz, ela sempre ganha. Aí outro dia, no domingo, ele tava vendo o jogo do Palmeiras. E aí eu falei, gente, tá na hora do banho, fui lá e desliguei a TV. Meu, ele ficou, obviamente, putaço. Tá louca, amor? Pô, eu tô no meio da partida do Verdão aqui. Eu falei, ué, mas não é isso que você quer que eu faço com a Manu toda vez? Pra ela tá dando continuidade no negócio? Não, mas a Manuela é criança. Eu falei, a Manuela é ser humano, igual a você. Eu falei, a pergunta é sempre essa, eu faria isso comigo? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Ou eu faria isso com outro adulto? Por que com a criança é permitido, né? Bater em mulher é um absurdo, que também é. Agora, bater em criança é educação. Né? A criança não tem olhar para a criança. A criança não é vista como um ser de respeito no nosso sujeito de direitos, não é. E aí eu mostrei para o meu marido como é desagradável, e ele entendeu. Agora ele fala, tá bom, deixa eu terminar o capítulo. Você precisou agir de uma forma trágica, né? Então, sim, não você se comunicou, talvez tenha sido uma estratégia de caso pensado, foi trágico, mas é isso. Ela deu um exemplo prático, né? E deu uma necessidade de... É muito adultocentrismo nosso, né? A gente querer que a criança não se frustre quando nós, adultos, a gente fica frustrado, né? O exemplo da série foi maravilhoso. Às vezes, 1 hora da manhã, você fala, mas eu queria só ver como vai começar, só para dar continuidade na história. E aí você acha que a criança não tem esse mesmo desejo? Maravilhoso, é isso. Com tanta imaturidade, né? Arrasou, é isso aí. Bom, eu vou para o segundo cenário. Alguém falou não? Não, acho que não. Não? Eu vou para o segundo cenário, que é briga entre irmãos. É muito importante, e briga de irmãos geralmente é uma coisa que gatilha muito, não sei se só a mim, ou a maioria, assim, se teve irmão, se tem 2 filhos, como é que é isso, assim,
é um desafio, e eu preciso ligar o meu detetive. O que está acontecendo ali? Gente, ontem, eu vou trazer um caso fresquinho. Ontem eu ainda estava trabalhando à noite, aí parei, dei atenção para os meus filhos, tal, não sei o quê. Aí falei, gente, aí eles começaram um projeto deles lá, de fazer uns papeizinhos, de escrever, estavam super engajados ali os dois. Eu falei, vou aproveitar para fazer umas coisas que eu preciso aqui no computador, estava ainda terminando de trabalhar. E aí e a minha filha já tinha falado, mamãe, eu quero que você me ajude. Mamãe, eu quero que você me ajude. Ela já tinha pedido muitas vezes. E eu falei, filha, assim que eu terminar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou te ajudar. Mas ela já tinha me comunicado de uma forma muito educada e de uma forma muito consciente. Eu quero conexão, que você venha me ajudar a fazer o papelzinho. Eu tinha ajudado de algumas formas, pedi para escrever tal coisa, tal, não sei o quê, mas eu não sentei com ela. E aí, o que isso gerou? Briga entre irmãos. Um pedido de conexão que não foi atendido, ela ainda não tem um repertório de chegar e falar, eu estou frustrada porque minha mãe não me atendeu, não, foi lá para socar o irmão. Então, como adulto, qual é o meu papel? Eu consegui olhar o cenário. Qual era o cenário? Eu estava aqui, mas não estava. Eu estava no trabalho ainda. Estava terminando de responder o e-mail, Estava presente de corpo. E ela me sinalizou, ela me convidou pelo menos umas 5 vezes. E aí é isso, o quanto eu posso depois, e eu nomeei, falei assim, filha, quando começou a briga, eu separei, tal, eu falei assim, mamãe se deu conta que você tá convidando a mamãe faz tempo, e a mamãe não conseguiu vir aqui, isso é ruim, né? Você queria muito que a mamãe estivesse aqui brincando com você, eu sei. E aí eu fui lá, eu beijei, eu abracei, eu falei, esse não é o caminho. Brigar com o irmão, bater no irmão, não é o caminho. Mas você me pediu e a mamãe não percebeu. Vamos fazer diferente? Aí consegui, acalmamos antes, fomos jantar junto, aí levou um brinquedinho para a mesa, que eles começaram a fazer uma brincadeira ali, e as coisas se amenizaram. Mas o quanto na briga dos irmãos, né, eu acabei que eu não fiz, né, a versão sem ser e ver, eu poderia chegar e falar assim, para com isso, tá de castigo, vai pro seu quarto, não sei o quê. O que isso resolve? Nada. Qual habilidade eu ensino para as crianças? Nada. E o quanto, enquanto adulto, detentor de um cérebro maduro, eu sou a responsável por olhar o cenário. Então, fica esse convite de olhar a briga, a confusão, elas são os últimos minutos de um filme inteiro. Qual é o cenário do filme? Qual é a história toda? É isso, da minha filha conseguir perceber. Me convidou, queria essa presença, estar junto, e eu não consegui atender, que culminou. Então, quanto eu posso... E aí, pode ser que tenha momentos que eu não vou conseguir atender, mas eu vou nomear para ela. Meu amor, eu tô vendo que você quer muito que a mamãe fique junto. E nesse momento eu não consigo. Mas assim que eu terminar, a gente vai fazer alguma coisa que é possível juntas. Então, um cenário aí um pouquinho... Você falou no começo, né, Mari? Toda comunicação, né? Aliás, todo comportamento é uma comunicação. Então, assim, e o mais legal é que ela comunicou. De forma não trágica, ela comunicou. Exato. E ela só foi... Ela comunicou, e aí você não atendeu, e ela falou, bom, então, né, entrou no luta e fuga dela, e ela falou, bom, então, de alguma forma, essa necessidade vai ser atendida. Perfeito. Porque as necessidades, elas precisam ser atendidas, de alguma forma. Sim, e quando eu não posso atender, eu como adulto, se eu nomeio e valido a necessidade, é 90% do caminho andado. Com certeza. Então, fica isso mesmo, sabe, gente? Para trazer essa consciência, o quanto nomear e validar é essencial nesse processo. A última resistência é lição de casa. Gente, fazer lição de casa era um saco, né? Não sei se vocês lembram disso. Então, acho que primeiro se conectar com isso. Eu tenho minhas dúvidas se tem que ter ou não, né? Meus filhos Sou contra. Eu também acho que meus ainda que ficam bastante na escola quase nunca trazem, mas quando trazem, a gente faz de boa. Mas eu penso em escolas de criança muito pequena, que já manda lição todos os dias, como uma obrigação. Eu acho que primeiro é a gente se conectar com o que era pra gente. E aí tentar transformar.
esse momento da lição de casa, se eu vou fazer junto com a criança, no momento de conexão. E aí ter essa consciência do que eu posso esperar de uma criança, talvez se eu falar para a criança, né, não, a obrigação é sua, você pega seu material e você faz. Uma criança de 8 anos faria isso sozinha, ela tem condições ou não, avaliar em cada caso, mas o quanto é um convite esse momento da lição de casa para ser um momento de conexão e transformar isso numa coisa agradável e não uma coisa pesada. Então, não tendo como não ter a lição de casa, como é que eu posso me regular antes, validar que para mim é um desafio, talvez acolher as dores de como é que era feita a lição de casa quando eu era criança, quanta violência existia, talvez, quanta rigidez, você só vai sair dessa mesa quando você terminar a sua lição, você vai ficar, e aí todo tipo de castigo que a gente pode imaginar, né? Se conectar com essa dor para a gente fazer diferente, e entender que é muito mais legal brincar do que parar para fazer a lição. Então, do que eu posso esperar da criança nesse desenvolvimento, que é natural e esperado, é natural e esperado que a criança queira brincar. Que a criança queira ir fazer a lição, assim, como, não, responsabilidade, esse não é o natural esperado. Isso pode ser construído com bastante amorosidade. Se quiser acrescentar, tá, alguma coisa, como é que chega isso, faz sentido? O que eu ia acrescentar é que tem uma certa idade já, obviamente, eu não sei quando começa a ter lição, né, acho que é mais pra frente, mas aqui minha filha tem 5,5, agora não teve ainda. Mas, então, apesar de que tem escolas, mesmo pequenas, que já dão, né? Eu acho que depende da linha da escola. Mas, assim, independente disso, lembrar sempre que nós somos o cérebro maduro, né? Então, assim, nós somos os responsáveis por ele. Então, a gente não pode responsabilizar a criança por lembrar de fazer a lição de casa, por lembrar de checar a agenda. Não, é nosso papel fazer isso. Ah, mas você que tem que fazer isso. Não, é nosso papel. Nós somos os pais. Nós somos responsáveis, tanto quanto eles têm que tomar remédio. Você não vai fazer ele lembrar de tomar o remédio, é sua responsabilidade. E aí, complementando também, que é muito legal quando você fala, que eu gosto, eu vejo sempre que a observação a gente traz para dentro, né? Então, observar como que a gente está naquele momento. E como que era para eu fazer lição de casa? Então, eu não gostava. Então, eu vou ficar provavelmente irritada já de ter que fazer lição com ele. Então, calma, eu vou me acalmar aqui, lembrar que é um outro momento, que eu estou segura, de repente fazer uma respiração prévia, né? Não, tá, beleza, a gente vai fazer lição, eu vou lá no banheiro rapidinho, faz umas 5 respirações e volta para o momento presente e aproveita esse momento para se conectar mesmo, porque o fazer lição pode ser um momento legal, não precisa ser um momento chato. E assim, eu acho que talvez o que dê mais, para mim pelo menos vai dar, quando pegar essa época das lições, matemática, sabe, fração, não sei o que eu não lembro nada, se vulnerabilizar e falar, filha, a mamãe não lembra. A gente vai ter que estudar isso juntas. Eu vou estudar de novo com você. Porque eu acho que também deve partir de um ponto em que, então eu sou adulta, eu tenho que saber tudo. Deve dar um nervosinho ali, né? Tipo, ai meu Deus, eu não estou sabendo explicar a fração. Que vai me dar, eu acho. Que é isso mesmo? Tá, e eu vou pegar um gancho disso que você falou, a Karina escreveu aqui. Lição aqui em casa é o mais desafiador para mim. Não tenho lembrança que era ruim, porém, meu corpo guarda memória e são gatilhos fortes para mim. Meu filho tem 10 anos, eu começo com paciência, mas não sustento. Karina, que potente você ter essa clareza de que seu corpo guarda as marcas, e com certeza foi ruim para você. Se todo gatilho é um presente que a gente recebe da vida, de algo ruim que aconteceu, e foi dado um nó, e a gente tem a oportunidade de revisitar esse nó para a gente desmanchar ele. Então, se para você é um gatilho, o quanto você pode se regular, e seu filho tem 10 anos, você falar para ele, filho, quando você não consegue se concentrar e terminar a lição, e fica pesado para você, para mim, sobe aqui um negócio aqui, e aí contar para ele. Contar para ele como é que você está sentindo.
Fala, filho, eu acredito e eu sei que a gente pode fazer desse momento um momento prazeroso de aprendizagem. E se tá difícil para você, tá difícil para mim, como é que a gente vai pensar em estratégias? Quais outros caminhos a gente pode seguir? Nossa, vamos pesquisar aqui no site GPT, de repente, alguma coisa que eu não entendi, e vamos pensar numa estratégia melhor para esse dia, essa lição. Ou então, nossa, eu não estou dando conta mesmo, tá com um desafio aqui que não é... A gente pode pedir uma aula para alguém, pedir um apoio, pedir uma ajuda, mas... Dá uma pausa. Uma pausa, mas é isso, o como eu percebo o meu corpo, o quanto eu posso trabalhar isso. Aí a Rosa escreveu, Gemini tem sido a minha salvação. É isso. E o quanto eu posso ir para esse lugar de resgatar e desfazer esse nó, Karina. É um convite que você está recebendo. Eu lembro de uma das professoras da pós trazer isso. A vida te trouxe. O que eu vou fazer com isso? Eu quero desfazer esse nó e deixar passar. Hoje eu sou adulta, hoje eu tenho ferramentas, ainda que eu estourei na lição, eu posso à noite refletir, eu posso escrever. Karina, eu te convido a escrever bastante sobre o desafio, como, né, no seu diário, para você, que é difícil, pode vir, eu sinto raiva, porque ele faz corpo mole, porque ele não sei o que lá, nananã. E aí vem, né, o que alguém trouxe dessa questão da Byron Kate. Será que é verdade que ele é preguiçoso? Será que é verdade? Ou será que é chato mesmo parar tudo que o brincar para fazer lição? Se conectar com isso, e eu acho que é aquela frase, né, do limão uma limonada. Como é que eu posso fazer desse limão uma limonada em um momento de conexão? Isso mesmo, obrigada, Mari. Bacana, Karina, que te contemplou. Vamos lá. Tem mais algum exemplo? Eu não lembro se você tinha falado. Não, acho que eram esses os 3. Eu queria trazer, assim, bem brevemente, o que é essa transformação, essa jornada da CNV traz na vida das crianças. Então, eu passar por esse detetive, esse autoconhecimento, essa... Tá, pera lá. Thalita deve trazer alguma coisa da lição ainda, né? Quer falar e depois eu entro? Pode trazer. Não, eu não vou falar da lição, não, porque também não é o que eu vivo ainda. Pelo menos quanto a escola da minha filha também vai em outra linha que não tem. Ele é grupo 4 e eles não... Na verdade, na escola que ele está atualmente, até o fundamental não tem. Então, maravilha. É delicioso demais. Então, eu estou vivendo uma possibilidade de mudança de cidade e isso tem me atormentado, porque só encontro escola super tradicional no novo destino. E isso tem sido bem difícil. Mas, assim, o que eu ia falar, queria ouvir um pouquinho de vocês, é como praticar o CNV também em momentos que há divergência entre os responsáveis, né, pai e mãe, sobre como, por exemplo, a questão de lidar com algo ali, seguindo mais pela linha da educação positiva, e o passivo, aqui em casa às vezes rola isso. Bento tem é bem tenso na parte, assim, de expressão da raiva dele, e eu já escutei algumas vezes do meu marido isso, assim, eu acho que muito disso é por conta da educação que a gente escolheu dar para ele, sabe? Quando mobiliza ele, vai para esse lugar, ele já foi 2 vezes que ele já trouxe essa fala. E aí, estou longe de CNV aqui, na prática com o parceiro, né? Eu acho que eu estou nesse caminho aí de saindo do filho e ainda tá disputando, levando para o lado do parceiro. E isso vai para um lugar, me machuca escutar muito isso, sabe? Foi 2 vezes e uma coisa que eu faço muito é relatar. Eu levo e digo o quanto que é desconfortável para mim em determinadas coisas. E para mim é forte essa questão, assim, de tipo, por conta da educação positiva, entre aspas, o que ele fala, que tá assim, né? E aí, para mim, chega a me chocar, porque eu estou em transição de carreira e tal. Aí eu digo para ele, imagine se o público aí fora achar isso, então eu não vou trabalhar, né? Legal. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Mari, nesse sentido. Que bacana. Thalita, é sobre essa jornada, é esse caminho de perceber, eu acho que a gente se dá conta da potência que é a gente tratar os nossos filhos com respeito
e o tantão de dano que a gente minimiza. Eu acho que quando a gente chega a ter esse conhecimento da educação positiva, da educação respeitosa, de como uma criança deve ser tratada, e a gente fala, nossa, eu tenho que ajustar essa rota para tratar assim. Isso vem dessa energia muito grande, é um esforço antinatural do nosso caminho. Então, traz um cansaço, e você não ter o apoio do seu companheiro é muito frustrante. Porque quando você entende com clareza o que é educação positiva, educação respeitosa, tudo que você quer é uma parceria para colocar isso em prática. E quando você tem uma barreira, você já está tendo esse gasto de energia. Então, eu te vejo, Thalita, o quanto isso é difícil. Eu passei bastante por isso aqui. Aqui ainda, às vezes, ainda tem algum conflito, mas é muito menor. E o caminho é o caminho da compaixão. Porque você, provavelmente, começou a estudar muito antes. E você fez um caminho de transformação que ele não fez. E aí você pode falar assim, como é que eu desperto essa transformação nele? Vivendo. Eu demorei muito tempo para entender o que as professoras da pós falam, que a educação positiva, a educação respeitosa, é uma filosofia de vida. Primeiro a gente passa por essa fase de entender o que é o respeito com a criança, praticar, é um gasto de energia tremendo, é uma revolução. Depois, para conseguir trazer. Então, qual é a minha sugestão com você? Como usar a CNV nesses conflitos? Lembra que a CNV passa pela compaixão. E aí, você pode trazer com muita amorosidade esse interesse para ele do que você estudou. Então, fala assim, meu amor, existe um livro muito interessante do Daniel Siegel que chama O Cérebro da Criança. E nele eu descobri coisas fantásticas. E é neurociência pura. Tá ali, provado cientificamente. As explosões emocionais da criança são assim, faz parte. Como é que eu vou ser margem para essa criança? E se eu não conseguir corregular essa criança durante muitos anos, essa criança vai ter uma resistência maior na hora da birra. Mas se eu começo, se eu estudo, se eu aprendo, se eu pratico, se eu me acolho quando eu não pratico, e eu vou para esse lugar de começar a regular, de começar a acolher, de entender o que é natural e esperado, eu vou vendo o resultado dessa curva da criança ser muito menor. E eu convido, de uma forma amorosa, o marido de falar assim, eu sei que é desconfortável ver o filho ter essa birra, para mim também é. Para mim é uma energia gigantesca não gritar, não repreender e não fazer o meu automático da educação tradicional. E eu sei que para você vem a insegurança. Será que não é falta de limite? Será que ele não está se desrespeitando? Será? O que vai ser desse menino? Não vem um monte de inquietação? Eu sei. Eu também sinto. Thalita, e eu vou te convidar também a escrever. Vocês vão falar, Mari, só quer indicar a escrita, né? Gente, é tão poderoso. Aí, ó, maravilhosa, maravilhosa. Escrever, porque isso conecta com a nossa autenticidade, com o que a nossa verdade, para transbordar de um lugar amoroso. E aí, pode ser que você esteja numa fase, Thalita, que você deixar o livro na cabeceira, ou fazer algum comentário, vai ser bom ou vai ser uma catástrofe. Porque ele não quer aula. Muitas vezes, o que ele quer é ser acolhido. E eu sei que é difícil a gente ter que acolher o marido, porque eu passei por isso. Quase divorciei, e aí agora, hoje a gente está super bem. Mas eu tive uma crise muito grande ano passado. E eu passei por esse caminhar. Nossa, que mudança. E hoje... Mas é isso. O quanto eu tive que me transformar. Olhar para as minhas dores, para as minhas necessidades. O quanto eu tive que descobrir portas para nutrir as minhas necessidades. Gente, rede de apoio, conversa com as amigas. Sabe essa comunidade, essa tribo? Não largo nunca mais. Então, são coisas que a gente vai fazendo para se nutrir, para que a gente também possa transbordar esse amor para o companheiro, que está
tão precisado. Se a gente consegue tirar essa venda, esse véu do julgamento, ele não me ajuda, ele não entende, ele não estuda, e conseguir ver que ele é um ser humano querendo ser amado também. Se eu consigo trazer com a CNV, com essa compaixão, tudo isso, eu abro portas. Então, fica o convite para continuar a escrita e olhar como é que eu posso nutrir, como é que eu posso jogar umas gotinhas de amor nesse homem, para que volte a florescer. E se nutrir. Thalita, se nutrir das pessoas que já estão nesse caminho, compartilhar, pedir uma escuta ativa, porque somos uma rede, precisamos estar em comunidade, sozinha a gente volta para o nosso automático. A gente precisa estar junto e fortalecida. Como é que chega isso para você? Faz sentido? Faz total, Mari. E ele é uma pessoa, assim, muito, como é que eu posso dizer? Parceiro no sentido, assim, de entrar junto, sabe? Assim, ele navega comigo, assim, só que de fato é isso. Eu acho, é muito difícil, né? Acho que não é fácil para ninguém ver. A gente que veio desse lugar da educação tradicional é bem desafiador. E assim, cada um vai trazendo nas suas histórias. E ele também tem na dele a história da infância e tal. Então, assim, a gente dialoga muito sobre o conteúdo da pós, então, assim, eu vou levando as sementinhas, né? E aí, essas duas falas, uma foi o ano passado e essa veio agora. Meu filho novamente veio para essa fase, né, da questão, assim, mais impulsiva da raiva e tal, que agora, próximos 5 anos, a gente percebeu bastante essa mudança novamente. Mas a gente também está vivendo um turbilhão, né? A gente está, assim... Eu ia falar isso. O quanto seu filho está sendo generoso de manifestar. Você vai mudar de cidade. Você não achou a escola que você queria. Exatamente. O quanto ele está sendo generoso de trazer esse turbilhão que está desorganizado em vocês dois. Meu marido vive nisso. Eu sou de Salvador e ele de Aracaju. Então, a gente fica de carro, são quase 5 horas de estrada, né? E aí ele viaja toda terça e volta sexta ou sábado. E aí esse é o movimento de sempre nas nossas vidas, desde namoro. Então agora a gente está desejando estar todos na mesma cidade. Só que a parte da escola veio com uma força, assim. E aí, pronto. Então a gente está nesse movimento de muita frustração nossa, porque a gente não esperava encontrar só o modelo tradicional lá. E aí está desorganizando, a gente não sabe mais se vai agora ou se espera o próximo ano. Enfim, então... Bento não sabe de nada, tá no campo neutro nesse sentido. Thalita, aí que tá. Ele sente tudo. Ele sente tudo. E você nomear para ele, Thalita, é fundamental. Meu amor, eu e o papai estamos aqui tendo conversa de adulto, mas você deve perceber, você percebe que o clima tá tenso. O que ele tá te comunicando é tudo isso que não tá nomeado para ele. Sim. Então, o quanto é importante você ter essa conversa com o seu companheiro primeiro, trazer esse panorama do quanto o Bento está cooperando, ele está filtrando. Pensa na rádio. A gente fica numa frequência de rádio. E vocês estão apreensiva, preocupada, vai, não vai, não sei o quê. Ele sintonizou. Você não precisa verbalizar nada para ele sintonizar. E aí, para você resolver, você precisa validar o que está acontecendo com você, seu marido validar o que está acontecendo com ele, nomear. Meu amor, a gente está passando por uma série de coisas, a gente está, enquanto adulto, a gente está vendo o que é melhor, não sei o quê. Você não precisa falar, vai ter data de mudança, você não precisa trazer coisas de adulto para criança, mas ele já está sentindo, Thalita. Ele sente. Então, isso é muito importante. O comportamento tem expressado isso. Sim. Bastante. Então, é um convite para nomear isso e olhar como família. E eu tenho certeza que vocês vão achar um caminho. E aí, se a decisão da família for ir e adaptar uma escola que não é na linha que vocês gostariam, vocês vão conseguir, porque a escola é uma rede de apoio, é um pilar, mas a família unida é muito mais importante, nesse sentido de vocês darem conta das coisas. Então, de repente, acolher uma frustração. Quem sabe você não vai fazer uma revolução nessa escola nova? Todo mundo fala a mesma coisa, gente, mas é difícil, viu? É desafiador, é desafiador. Nossa, meu Deus, você não tem noção. É muito desafiador.
é totalmente, é muito diferente, entendeu? Assim, tudo. Meu filho hoje vive o dia inteiro de pés descalços, alimentação super saudável, é muita coisa, né? E uma outra dinâmica, a escola dele é Régio. E lá, minha filha, é a escola que tem ainda momento cívico, não sei o quê. Então, assim, um monte de coisa que vem assim, eu falei, meu Deus, ainda existe isso. Chama pró, as professoras são chamadas aqui pelo nome. A gente, todo mundo se relaciona pelo nome, das crianças aos adultos. Lá não, é tio, tia, não sei o quê, sabe? É muito. Toca bastante. Eu te vejo, Thalita, eu te vejo. Eu passo por uma situação bem parecida. O meu pequeno está numa EMEI de um projeto maravilhoso, antirracista, numa escola de 9 mil metros quadrados. Minha filha já está numa escola tradicional, ela está no SESI, onde é super fechada, mas eu estou entrando aos pouquinhos nessa escola. Já fiz reunião com a diretora, com a supervisora, levo, teve uma questão de talvez uma violência com uma criança autista, levei, marquei horário, de formiguinha, mas eu acredito que não é por acaso. Então, claro, como família, vocês vão precisar se entender, ver o que é melhor, né, o que faz sentido para vocês, sim, isso é muito importante, mas saber que nomear para ele tudo isso vai tirar esse peso dele ficar comunicando de uma forma trágica. Sim, sim. Então, é isso que eu tenho para te trazer. Eu adorei estar aqui hoje de tarde, estava precisando desse espaço. Ai, que bom, que alegria. Está sendo muito bom. E, de repente, depois até pensar em pegando aí o espaço da aldeia de Tai, talvez um convite depois para os parceiros, enfim, não sei, né? Eu nunca vi isso rodando lá no grupo da pós, esse olhar para o homem mesmo, né? Desse pai, enfim. Então, talvez uma roda dessa com ele seria interessante. Sem a gente, né? Eu acho que essa parte, assim, só de homens, como já tem aqui Jeta, né? Ele mobilizar aí também. O meu topa, eu tenho certeza. Ainda mais quando a gente não tá. Acho que legal, uma ideia, hein? Acho que fica bom. Legal. Muito bom. Gente, agora tô indo já para os finalmente, né? Sim, já estamos quase 2 horas e ficaríamos aqui muito mais, mas aí, né? A vida traz, né, tantas demandas. Gente, então, só para trazer, assim, eu vou trazer muito rapidamente quais seriam os benefícios da gente aceitar essa jornada e começar a trilhar com muita autocompaixão de que a gente vai errar, mas o que isso traz para as crianças? A gente consegue desenvolver inteligência emocional nas crianças, coisas que a gente não teve. As crianças aprendem a nomear emoções e necessidades. Empatia, habilidades sociais, resiliência emocional, e elas vão ter uma história e um exemplo real de transformação. Minha mãe gritava e não grita mais. Meu pai batia e não bate mais. Então, coisas reais que eu vejo no meu dia a dia, depoimentos que eu escuto, que são transformadores. Então, a CNV é um caminho de muita luz, de muita coisa boa. A gente vai vendo que desculpa, Mari. Sim. Vai quebrando os ciclos mesmo, né? Que nem você falou, meu pai gritava, meu avô gritava com meu pai gritava, parou, quebrou o ciclo, e aí agora ele não grita mais. Então a gente vai vendo que isso é um legado que a gente vai deixando para as próximas gerações, né? Nós aqui, que a gente lida e tenta o melhor que a gente pode fazer a educação consciente, a gente está fazendo a próxima geração, né? Ser mais consciente, ser mais calma. O tanto de dano que a gente está reduzindo, né? Como a Maia fala, é isso. O quanto de dano a gente pode reduzir, né? Que poder que a gente tem, né? E a gente vê que as crianças que crescem nesse ambiente, elas aprendem de fato a nomear suas próprias emoções, vão crescendo com mais autoconfiança, sabendo das suas próprias necessidades. A minha filha outro dia a gente estava ouvindo uma música alta, sei lá, eu também me irrito muito com música alta, né, e aí ela ouvindo essa música também eu não estava me irritando, mas ela falou bem baixinho no meu ouvido, mãe, essa música está me irritando. Não é verdade, filha, obrigada por você compartilhar, eu vou abaixar. Então, eles vão tomando essa consciência do próprio corpo,
dos próprios sentimentos, do que irrita, do que não irrita, porque a gente respeita eles. E aí, esse respeito faz com que eles se autorrespeitem também. Então, isso é muito Esse respeito maravilhoso. faz com que eles continuem íntegros, né? Inteiros. Com certeza. Eu vou recapitular bem rapidinho aqui para a gente encerrar. Gente, 4 componentes da CNV: fato e observação, que é o oposto do julgamento e do teatro mental, a historinha que eu conto na minha cabeça. O que eu sinto diante daquele fato, qual é a minha necessidade não atendida e a minha forma de pedir. E eu acrescentaria um meu, que é: como chega isso para você? Uma checagem. Tá tudo bem? Vai bem? A CNV é uma jornada, não é um destino. Sejam gentis com vocês nesse processo, porque gasta muita energia e uma construção nova do caminho da vaca. Então, muita compaixão. Eu queria deixar 2 livros de indicação. Um é o clássico, A Comunicação Não Violenta, do Marshall, e ele tem um livrinho bem fininho, que é muito potente, que chama Criar Filhos Compassivamente. Depois você pode colocar ali, tá? É isso, gente. Comunicação Não Violenta. E o outro chama Criar Filhos Compassivamente. Os 2 são do Marshall. É dos 2, né? Dos 2 do Marshall. Criar filhos com... Mari, Oi. O que é o vocabulário emocional? O vocabulário emocional seria você existem listas no Google, depois a Tata pode mandar também, existem listas das emoções. Então, eu tô com uma aqui de um dos cursos que eu fiz, ela tá até plastificada, ela tá sempre quando fazer um atendimento, ou até eu tô desregulada, eu passo, porque a gente tem um vocabulário gigantesco, e eu costumo dizer que quando a gente bate o olho, dá um quentinho no corpo. Você fala, é isso que eu tô sentindo. Dá uma vibrada, assim, sabe? E quando você consegue dar nome para o que você tá sentindo, é um alívio. É um alívio. Então, é isso, tá? Você manda depois o... Então, deixa eu falar, queria agradecer a Mari, muito obrigada por você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. A CNV é um afago, assim, é uma delícia conhecer a CNV. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer e mais você quer praticar. É tão gostoso. E, assim, trazer alguém que, de fato, entende sobre o assunto, para mim, foi muito legal, muito gostoso. Eu agradeço do fundo do meu coração a sua disponibilidade. Foram 2 horas de encontro, e eu tenho certeza que todo mundo aqui ficaria mais, porque a gente sempre tem o que falar, sempre tem o que compartilhar. Então, aproveitando esse momento, eu queria colocar aqui no chat, para quem ainda não faz parte da comunidade, é uma comunidade que eu criei, completamente gratuita, chama Comunidade Aldeia, é um grupo no WhatsApp. De vez em quando, eu coloco algumas coisinhas lá, assim, como você tá e tal, mas é basicamente para que a gente vá criando essa comunidade mesmo de ajuda um para o outro, uma para a outra. E todo mês eu faço uma roda de conversa gratuita como essa, e aí a ideia é trazer pessoas, ou às vezes dá, às vezes não dá, né, para trazer alguém, mas assim, sempre tem um tema, e eu pergunto para as pessoas que estão na comunidade qual é o tema que vocês estão querendo falar mais, a gente faz uma votação, vota os horários, vota os dias, e aí para ter o maior número de pessoas, né, para acessar o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, vocês estão super convidadas, quem não está ainda na comunidade, vocês todos, agora tem que falar todos e todas, porque o Jeter está aqui, né? Geralmente eu falo só todas, porque só tem menina, mas... E é uma alegria que ele está aqui representando, e é só o começo. Então, todos e todas, todos e todas são muito bem-vindas nessa comunidade. Ela é mesmo para a gente ter a nossa própria rede de apoio, sabe? Aos poucos ela vai se criando. Se você tem algum problema, você vai lá. Se tem algum desafio, olha, aconteceu isso, alguém me ajuda. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Eu posso ajudar, a Mari pode ajudar. Sempre vai ter alguém para ajudar e levantar a mão. Então, assim,
quem quiser, sinta-se à vontade para entrar. E a outra coisa é que eu estou gravando essa aula, então, em breve, eu vou colocar ela numa plataforma e ela vai ser mandada para vocês conseguirem acessar e verem quando vocês quiserem, porque às vezes tem uma coisinha que você esqueceu, que você não conseguiu prestar atenção e tal. Então, por isso eu gosto de gravar, para que as pessoas tenham essa possibilidade de rever qualquer coisa, algum conceito, sabe? E aí lá, quem tiver no chat, quem tiver no grupo, também vai conseguir acessar essas aulas gratuitas pela plataforma, que é pela Kiwify. Então é isso, eu queria agradecer do fundo do meu coração a presença de todo mundo aqui. Foi muito maravilhoso. Mari, obrigada. Obrigada pela a sua você, disposição. pela oportunidade, pessoal que interagiu, participou. Gente, isso aqui é uma roda e foi construída. Que alegria. Muito... Eu vou tirar uma foto, peraí. Ajuste de visualização, só um minuto. Que eu vou mostrar pelo menos a maioria, tentar, né, a maioria aqui. Se eu conseguir. Será que eu consigo? Alguém consegue tirar foto? Olha, eu e a tecnologia aqui, gente. Eu não vou nem arriscar mexer em nada para não fechar. As professoras, elas fazem isso tão fácil, né? Ó, vocês estão vendo que está mudando o layout, né? Aí, pelo menos uma hora. Ó, mosaico. Como é que faz para mostrar todo mundo? Máximo de blocos, dependendo do tamanho da janela. É isso. Eu vou tirar uma foto. Você não consegue tirar de vez todo mundo, não. Acho que não consegue na tela. Não? Deu? Não. Se tiver muita gente, você tem que tirar aos poucos. Vai dando print. Eu faço isso, né? Printo a... Eu vou tirar uma foto, depois eu tiro... eu tenho que desfixar, eu e a Mari, peraí. Acho que é isso. Aí ele vai dar, liberar. Aí eu tenho que me liberar aqui também. Liberar. Acho que agora foi, hein? Aí, quem quiser ligar a câmera, fique à vontade. Agora é o momento, hein? Vou tirar a foto. Sorriam. 1, 2, 3 e X. Ai, gente, que maravilha ver vocês aqui. Obrigada, do fundo do meu coração. É muito bom ver que a gente está junta, que a gente está pertencente do mesmo grupo, todo mundo no mesmo caminho. E fazer parte de uma coisa assim, para mim, é muito um aconchego no meu coração. Então, agradeço do fundo do meu coração a todos vocês. E até a próxima. Até, gente, obrigada, viu? Uma boa tarde. Beijo, boa Foi tarde. muito bom estar aqui. Tchau, tchau. Boa tarde, beijo.